Meus queridos, vamos dar sequência aqui, mas antes de falar das teses, vamos deixar bem claro que você tem que fazer um endereçamento lá na petição de interposição bem bonitinho para o juiz Acó. Também vou deixar este desafio para você, para fazer bonitinho o endereçamento da petição de interposição e também fazer o endereçamento da petição das razões. Lembra que a petição das razões, ela tem um endereçamento meio cheio de frufruzeira? Parece uma perfumaria, mas é um ritual jurídico necessário, tá? Que você faz ali o nome, né, recorrente, recorrido, razões recursais, colenda da Câmara, douta Procuradoria, e sem esquecer também o egrégio tribunal. E você tem que ver para qual estado, cuidado! Veja o juiz acode qual cidade que é, se o caso falou qual cidade, veja o estado. Eu costumo brincar assim, o legislador, o examinador, ele, às vezes, ele fica com o coração meio peludo, né? Ele dá um caso fácil, mas aí ele cobra da gente geografia. Aí ele fala assim: foi condenado pelo juízo da Vara de Execução Penal de João Pessoa. Você fala: João Pessoa! Ai, qual é o estado relacionado a João Pessoa? Eu acho que é Paraíba, né? Aí você fala assim: é Paraíba. Qual que é a abreviação de Paraíba? Gente, é uma loucura isso. Mas eles. Mas vocês vão saber, vocês vão lembrar, com certeza. Eles tendem a colocar umas capitais. Nos últimos exames tem umas capitais mais tranquilas, mas já caiu João Pessoa, viu? Já caiu João Pessoa. Vamos para as teses? Então vamos lá. Qual que é a principal característica de todo recurso? É você pegar a decisão do juiz e bater nela. Com todo respeito, você tem que bater na decisão do juiz. Toda vez que for recurso para você fazer, eles vão ter que te dar os argumentos utilizados pelo juiz, para que, conhecidos esses argumentos, você possa rebatê-los um por um. No nosso caso, tá fácil, porque foram dados 4 argumentos a serem trabalhados por vocês. Então, nós vamos ter que rebater todos esses argumentos. São 4. Eu não vou inicialmente, aqui no agravo, eu não vou trabalhar preliminar, extinção de punibilidade, nulidade. Nunca descarte essa possibilidade, mas não gaste muito a sua energia nisso. Porque em agravo é muito comum você trabalhar com nulidade, sabe? O agravo, ele é voltado mesmo para o cumprimento da pena. Então, não apaga essa parte preliminar da sua cabeça, não, porque é sempre válido você pensar sobre elas em todas as peças que vocês fizerem, né? Todas. RA, memoriais, recursos, sempre é muito válido, mas no agravo a gente não precisa pensar muito não. Eu nunca trabalhei, nunca fiz um agravo que a gente preocupasse com o preliminar, porque como eu falei para vocês, o agravo, ele é focado, ele é voltado no cumprimento da pena. Então, chegou, se é peça de agravo e execução, você fica nóia ali no que diz respeito ao cumprimento da pena, progressão, livramento condicional, permissão de saída, saída temporária, remissão, unificação de penas, é isso que a gente trabalha no agravo, ok? Então a gente já vai direto no que a gente chama de mérito. O mérito do meu agravo é rebater os argumentos do juiz. E vamos a eles. O que nós temos aqui? Qual que foi o primeiro argumento utilizado pelo juiz? Nós temos aqui que o juiz, segundo o caso, ele falou assim que o crime de tráfico ele é hediondo, então ele deveria ter cumprido 2/3 da pena. Doutores, a primeira coisa que a gente tem que dizer é equivocada a decisão do juiz, porque o tráfico de drogas, o crime de... Desculpa, a associação para o tráfico, perdoe-me. O crime de associação para o tráfico de drogas, o 35, não é hediondo. O tráfico de drogas, lá do 33, é. Salvo o parágrafo 4º do 33, que fala do tráfico privilegiado, tá? Só essa dicasinha aqui. Vamos voltar na associação, que é o caso do Lucas. Não é considerado hediondo. E como que eu vou explicar que ele não é considerado hediondo? Fácil.
A lei dos crimes hediondos, ela traz um rol taxativo. Não é a livre compreensão do juiz, não fica ao livre-arbítrio do juiz. Ser hediondo ou não ser hediondo não é de acordo com a gravidade abstrata, a gravidade concreta ou de acordo com a interpretação do juiz frente ao caso em concreto. Não. Para ser hediondo, tem que estar taxativamente previsto lá na Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. É simples assim. Até mesmo porque eu não posso falar que o tráfico de drogas e aí seria até um outro argumento, eu não posso falar que o crime de associação é análogo ao crime de tráfico de drogas, porque eu estaria fazendo o que se chama de analogia em malam partem, e isso é absolutamente vedado no nosso ordenamento jurídico. Essa primeira tese eu derrubo assim, ó, fácil. Mas cuidado, não adianta falar que ele não é hediondo e ponto. Você tem que explicar por que ele não é hediondo. Só é hediondo se estiver taxativamente previsto na Lei 8.072, quando traz o rol dos crimes hediondos. Então, esse é o primeiro argumento facilmente rebatido pelo juiz. O segundo também está fácil. O segundo argumento, que levou à não concessão do pedido de progressão, é que ele seria reincidente porque ele cometeu um crime de ameaça. Só que, olha aqui, presta atenção e aqui eu vou colocar o que vocês deveriam grifar lá no caso. Se você tiver com o caso aí, volta nele comigo. No mês seguinte, após o início do cumprimento da pena, Lucas vem a sofrer nova condenação definitiva, dessa vez pela prática do crime de ameaça que é anterior à associação. Doutores, o que caracteriza a reincidência? Para caracterizar a reincidência, você vai lá no artigo 63 do Código Penal, caracteriza a reincidência se eu sou condenada por um crime em definitivo. E aí, depois dessa condenação, aqui, ó, depois da condenação definitiva, eu cometo um novo crime. Isso é reincidência. No caso do Lucas, ele cometeu o crime aqui, antes, aliás, do crime de tráfico de drogas. Cometi crime aqui, cometi crime aqui, cometi crime aqui, cometi crime aqui. Você pode cometer 1000 crimes antes de uma condenação definitiva, você não é reincidente. Você será reincidente se eu for condenado definitivamente e cometer um novo crime. Mesmo assim, num período de 5 anos. Se nesse período de 5 anos, depois da condenação definitiva, eu cometer um novo crime, beleza. Aí sim, eu sou considerado reincidente. O caso do Lucas está muito claro. Ele cometeu um crime, inclusive foi até condenado. Eu não olho o momento em que a pessoa sofreu uma nova condenação. Eu olho o momento em que ele cometeu um novo crime. E esse crime que ele cometeu não foi depois da condenação definitiva pela associação. Esse crime foi cometido antes. Então, ele não é considerado reincidente. Agora, falar é fácil. Você explicaria isso facilmente para mim. Ah, mas eu não lembro reincidência. Você vai lá no artigo 63, você vai lembrar rapidamente, vai interpretar ao pé da letra que o que interessa é nova prática de crime depois de uma condenação definitiva. O desafiador é explicar essa tese, porque aí você tem que ter a manha de explicar. E é fácil, viu, gente? É só uma questão de primeiro eu penso, depois eu escrevo. Sempre essa ordem. Nunca eu escrevo para depois pensar sobre o que eu escrevi. Primeiro eu penso, depois eu escrevo, depois eu corrijo. É sempre essa ordem e você não erra. Lembra que eu falei para vocês? Vai lá no artigo 63, olha o que significa reincidência, explica a reincidência e aplica aqui no caso em concreto. Aí fica fácil para você explicar essa tese. Beleza? Então, ó, descartado esse argumento do juiz, derrubei fácil. Terceiro argumento do juiz que eu tenho que derrubar porque eu estou fazendo recurso. Lembra? Recurso é derrubar argumento de juiz. O requisito objetivo para progressão de regime seria 3/5 a plena porque ele é reincidente. Esse está facílimo. Por quê? Eu vou pegar tudo que eu já conversei, tudo que eu já falei antes.
3/5 é para quem é reincidente e se o crime for hediondo. Doutores, o crime não é nem hediondo e nem ele é reincidente. Então tá facílimo de derrubar isso. E eu derrubo com os argumentos que a gente acabou de conversar. Lembra, o primeiro argumento a gente falou, ó, esse crime não é hediondo. E segundo, ele não é reincidente. Não é hediondo, não é reincidente, não são 3/5. Seria 3/5 se fosse hediondo e se fosse reincidente. Não é. Qual que é o lapso temporal? Aí o nosso lapso temporal é o cumprimento de 1/6 da pena. 1/6 do cumprimento da pena é o requisito objetivo a ser cumprido. Para isso, você vai lá no artigo 112 da execução da pena. Ai, mas eu não ia saber que é 1/6. Onde que eu acho isso? Amigos, nós estamos pedindo para o juiz rever a decisão de... o tribunal rever a possibilidade da progressão de regimes, né? Então, você tem que se situar e pensar o seguinte, se eu tô falando em progressão de regime, onde que tá a progressão de regime? Amigo, tudo que é relacionado à pena, você vai para a LEP. Você corre lá na LEP que aí você vai encontrar as informações que você precisa, ok? Pintou nervoso na hora da prova, vai no índice alfabético remissivo. Aí vai ficar fácil. Então, a dica é, se falou que o crime é hediondo, deixa a lei dos crimes hediondos, eu estou fazendo um parênteses apenas. Falou que o crime é hediondo, já deixa a lei dos crimes hediondos aberta. Falou que ele foi condenado por associação, já deixa a associação ao tráfico, já deixa a lei de tráfico de drogas também aberta. Tá falando que ele tá querendo a progressão de regime está relacionada com cumprimento de pena, já deixa a LEP também aberta, ok? É assim que a gente trabalha, se situando em termos legislativos. E aí, com calma, você vai achando os artigos inerentes ao caso que você está trabalhando. Beleza? Fecha parênteses. E vamos seguir aqui para o último argumento do juiz, que esse vai derrubar igual brinquedo que você derruba em parque de diversão. Aqueles brinquedinhos de atirar a patinha, gente, pelo amor de Deus, não é aqueles brinquedos que despenca, não. Ai, que horror! Em relação ao requisito subjetivo, esse é massa. Esse eu já briguei feio em processo. Agora pacificou, né? Agora simulou. Em relação ao requisito subjetivo, sabe o que o juiz lá inicialmente falou? É indispensável a realização de exame criminológico e por isso, então, está vedada a progressão de regime, porque não tem exame criminológico no processo. Muito bem, vamos por partes. O que é exame criminológico? Tal exame é feito por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social, eventualmente um psiquiatra, o diretor do estabelecimento prisional, agentes penitenciários que acompanharam o dia a dia da pessoa que está presa. É um exame que é um laudo feito por essas pessoas para verificar se a pessoa que ficou presa, se ela tem aptidão para voltar a viver em sociedade. Se ela tem aptidão para buscar trabalho, se ela tem aptidão para o convívio social, como que está a questão do crime que ela cometeu, né? Se ela ainda mantém um perfil de periculosidade, porque tem gente que senta na frente de diretor, de estabelecimento prisional, de assistente social, até mesmo de psicólogo, fala, me pôr na rua, eu vou cometer crime de novo. Eu falo, gente do céu, essa pessoa tá jogando fora a chave da cadeia dela para sempre. E tem gente que fala, eu sair daqui, eu vou buscar, eu vou atrás dessa pessoa. Aliás, teve até um cliente meu alguma vez, eu conversando com ele, ele falou assim, eu descobri quem que me dedurou. Ele foi processado por tráfico de drogas. Ele falou assim, eu descobri quem que me dedurou. Eu só tô esperando eu sair daqui, e gente, ele usou uma expressão que a gente segura pra não rir, né, na hora, eu conversando com ele no parlatório, ele falou assim que eu encontrar com ele, eu vou socar tanto ele que eu vou arrancar a alma do corpo dele. Eu falei, rapaz, primeiro que eu falei, não faça isso, né, é aquele momento maternal que você tem que explicar, não vale a pena, não faça isso. Você vai me dar outro trabalho, financeiramente para mim vai ser bacana, mas eu não gostaria que isso acontecesse e tal, não faça isso. Só que eu virei para ele e falei assim, não fala isso. Ele estava tão injuriado que ele tinha acabado de descobrir quem tinha caguetado ele e tinha jogado ele lá dentro da cadeia.
Mas ele estava tão injuriado, que ele falou, eu saí daqui, eu vou atrás dessa pessoa. Eu falei, não faça isso. E aí eu virei para ele e falei assim, vamos ter a visão técnica. É primeiro que se orienta, né, por questões óbvias, né, gente, por questão de bom senso, de falar, não faça isso. Você vai acabar com uma pessoa, pelo amor de Deus, para quê? E depois tem uma conotação jurídica também que eu virei para ele e falei assim, mas em hipótese alguma você conversa, você fala isso com ninguém, com agente penitenciário nenhum, com ninguém, você nem comenta, não deixa nem escutar o que você tá falando. Por quê? Se fosse exigido o exame criminológico dele, o agente penitenciário, o diretor lá de onde ele estava preso, o que poderia falar? Ah, ele tá injuriado, ele falou que ele vai sair daqui, ele vai, ó, socar a pessoa até arrancar a alma do corpo. Pronto! Não tem aptidão para voltar para a sociedade. Então, para vocês entenderem a finalidade desse exame criminológico. Só que o que acontecia? Todas as vezes que eu entrava com o pedido de progressão de regime, igual aconteceu com esse defensor aqui, o juiz falava assim, precisa de exame criminológico, precisa de exame criminológico. Gente, mal tem funcionário para dar conta das coisas básicas da cadeia. Vocês acham que vão ter essa equipe multidisciplinar? O exame criminológico começou a ser inviável de fazer. E os pedidos começaram a ser negados a toque de caixa pela falta de exame criminológico. Só que, graças a Deus, foi editada uma súmula do Supremo, a 439, e até mesmo a vinculante, a 26. Então, nós temos duas súmulas que tratam sobre a questão do exame criminológico. A súmula 26, que é a súmula vinculante, e a súmula 439 do STJ, perdão, 439 do STJ e 26 vinculante. Sendo vinculante, só pode ser do STF, que fala que o exame criminológico, ele só pode ser exigido de acordo com uma fundamentação concreta do juiz, explicando a real necessidade do exame para aquela pessoa naquele caso. Não pode ser utilizada uma fundamentação vaga e abstrata, como esse juiz fez aqui. Ah, porque esse crime tem uma gravidade. Ah, gente, a gente já falou sobre isso. Todo crime é grave, tá? Você tem que falar para mim que no caso concreto, esse crime realmente foi muito, muito, muito grave, trouxe consequências muito, muito, muito nefastas para a vítima ou para a sociedade de uma maneira extremamente específica. Não pode falar da gravidade abstrata. Ou que a pessoa possui um perfil de periculosidade. Exame criminológico é muito comum, crime de roubo, extorsão mediante sequestro, homicídio, esses crimes que demonstram uma periculosidade do agente, não aquela periculosidade abstrata, porque se for assim, todo mundo cometer crime é super perigoso. Só que vocês sabem que, por exemplo, uma associação ao tráfico de drogas não se compara, não é tão perigoso concretamente falando, quanto um crime de roubo ou um crime de extorsão mediante sequestro. Obviamente demonstram aí periculosidades distintas, todos são perigosos, mas a gente tem aquela periculosidade abstrata e a concreta, que inclusive em sala de aula tivemos a oportunidade de conversar. Portanto, a exigência do exame criminológico pelo esse juiz aquó, quem deferiu o pedido de progressão, está facílimo de ser derrubada, basta você dizer que existe essa súmula e você explica o teor da súmula, repito, 439 do STJ ou 26 vinculante do Supremo, impedindo, portanto, a concessão a toque de caixa, a concessão, não, a exigência, né, desse exame criminológico. Ok? Vejam então que as teses, e aí recapitulando, fazendo fechamento geral, o que eu alego no agravo à execução? Fácil. Pega a decisão do juiz, vê o que ele indeferiu o pedido, por quê? Por isso, isso, isso e isso. Você vai no seu recurso rebater todas esses argumentos utilizados pelo juiz, aí você tem a sua tese montada. Chega na parte de pedidos, os pedidos, não se esqueçam, em termos de recurso. Lá na petição de interposição, você tem pedidos a serem feitos, não se esqueçam. Incluindo, vale frisar que nunca é tarde para reforçar isso, que eu falei muito en passant. Lá na petição de interposição, você tem que pedir juízo de retratação e os verbos recebimento e encaminhamento do recurso. E aqui você pede, na petição de razões, você pede o conhecimento e o provimento do recurso para conceder a progressão de regime. E aí você rapidamente recapitula os pedidos feitos e indicados aí na tese. E a data, desafio que eu vou deixar para depois, para vocês, porque depois, quando você for ver o gabarito lá na peça, você checa aí a data. Lembrando que não entra o dia do início, mas entra o dia do final do que você foi intimado. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. E na vida prática, eu vou fazer bastante agravo?
muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos agravos. Bom, quando a gente estiver juntinho, eu vou contar uma história de um agravo que eu fiz tão despretensioso, mas tão despretensioso, no meu cliente que ia sair primeiro em outubro, depois passou para setembro, depois para junho, depois para agosto. E eu fiz ali em março, que eu fiz as minhas contas 9 fora 9, 9 fora 9, o povo do direito é ruim para fazer conta, e no final das contas, o meu cliente está em casa, junto com a mãe dele, a mãe me ligou, uai, já chegou em casa. Eu, como assim? Mas eu tinha, claro, alguns argumentos, só não sabia que a minha tese realmente ia dar certo, porque eu insisti bastante ali na remissão e insisti também num erro de cálculo que tinha no fórum, tanto que tinha erro, que uma hora o fórum falava que ele ia sair em outubro, depois julho, depois voltava para agosto. E sabe o que eu quero dizer para vocês finalizando isso? Meus queridos e minhas queridas que vão advogar, se você for para a parte de execução penal, vai preparado, porque é muita confusão, é muito equívoco, é muita petição, é muita preguiça de ler tudo que acontece, não só do juiz e do promotor, mas do advogado. É o tempo inteiro tendo que sanear o processo, tendo que sanear as contas. Então, assim, se você for para execução, não desanime, mas tenta ficar especializado na execução, fazer só execução de pena, sabe? É uma coisa que vai te ajudar bastante, porque, olha, eu que pego o processo em inquérito, fase de conhecimento, chega na fase de execução, gente, me dá tanta preguiça, mas tanta preguiça, que de verdade eu tenho que me encorajar para mergulhar no processo, porque ele é muito tumultuado. Mas a gente precisa enfrentar, porque as pessoas precisam ter a sua pena cumprida regularmente, por isso que a cadeia tá, também lotada, porque é muita confusão de conta, de remissão, de se é de onde, se não é, lapso temporal, 1/6, 2/3, 3/5, 2/5, e aí, infelizmente, acaba gerando esse pequeno não, viu? Não vou dourar a pílula, não. Esse grande tumulto que é o processo de execução penal. Infelizmente é assim. Mas nada que com bom estudo, paciência, empenho, você consiga. E aí, meu amigo, o pessoal já me liga e fala assim, doutora, porque o fulano saiu, meu filho tem gastalhar, tô ligando pra senhora. Eu falo, mas agora, nessa época eu não tô trabalhando com execução de pena e tal. Porque realmente o que vale é a propaganda boca a boca. E aí você conseguir para espalha a notícia do êxito do seu trabalho e enfim, mas confesso, ralei, é um ralo processo de execução, mas é uma excelente oportunidade de trabalho, porque ninguém quer mexer com execução de pena, e tudo que você faz várias vezes, você acaba ficando muito aperfeiçoado e apto àquilo. Fica aí a dica, e eu espero vocês na próxima aula de processo penal. Para os meus queridos da noite, quinta-feira, a gente se encontra. E para o pessoal da manhã, dobradinha comigo, segue a aula de processo penal daqui a pouquinho, não é mesmo? Então tá, um beijo carinhoso para vocês, fiquem com Deus, fiquem bem e obrigada sempre pelo feedback gostoso que vocês me dão. E eu espero que vocês continuem com essa abertura para qualquer pontuação, qualquer situação que precisa ser falado, entre em contato comigo, tá bom? Um beijo!